Estou aqui porque quero falar com você, porque tenho um certo ponto cego. Esse ponto cego costuma ser boa parte das conversas nos Estados Unidos entre influenciadores que eu nem conhecia, mas que são muito importantes. Espalhando várias teorias da conspiração sobre judeus, sobre Israel, e existe todo um mundo à direita de figuras anti-Israel cujos nomes eu já ouvi falar. Eles aparecem no meu Twitter quando falam algo muito maluco. Não entendo como isso se encaixa como um movimento político, nem porque a extrema-direita anti-sionista e antissemita simplesmente se conecta com a extrema-esquerda. Ou a ponto de concordarem totalmente um com o outro, ou fica claro que são imagens espelhadas, mas basicamente estão do mesmo lado. Então vamos começar com a pergunta: o que é a direita woke, a direita identitária? O que é esse fenômeno que vamos tentar desvendar neste episódio? Claro, eu considero a direita woke um movimento reacionário à esquerda que surgiu há cerca de 3 anos, sendo distinta de movimentos de extrema-direita anteriores, como a alt-right ou o QAnon, coisas desse tipo. Mas a direita woke realmente surgiu, eu acho, logo após o dia 7 de outubro. Eu já tinha visto alguns sinais disso um pouco antes. E, sabe, você sempre pode voltar na história, porque sempre houve conspiracionistas malucos dos dois lados, extremistas, radicais, fanáticos. Mas a direita woke era algo distintamente novo, porque estava sob a bandeira do America First e do MAGA, dos quais eu me considero parte. E ainda assim, algumas de nós percebemos que, sob o disfarce de certos princípios conservadores, como fé, família, liberdade, constituição, patriotismo, essas pessoas estavam, na verdade, utilizando o mesmo tipo de conjunto de ferramentas operacionais, ou sistema operacional, ou táticas que a esquerda estava usando, como a política de identidade, certo? Então, essas pessoas se consideram conservadoras, mas organizam a sociedade de acordo com uma hierarquia interseccional de opressão, exatamente como a esquerda faz. Exceto que, em vez das pessoas oprimidas serem mulheres negras trans, agora as pessoas oprimidas são homens brancos cristãos. Então é meio que o contrário. Mas existem, como você disse, semelhanças, que é que nos dois casos são os judeus que são os opressores, certo? No caso dos progressistas, certo, você também teria talvez mulheres ou indianos, sabe? Porque alguns desses personagens também são muito racialistas ou misóginos, dependendo da subfacção. Porque esse é meio que um grande grupo de diferentes facções. Mas com certeza o que une todos eles é a hostilidade mútua em relação aos judeus e ao Estado judeu. Então, se entendi direito, você diz que a extrema-esquerda dividiu o mundo entre opressores e oprimidos, e os judeus eram vistos como opressores. Porque o Estado de Israel é um Estado colonial de colonos brancos, blá blá blá, e porque os judeus, de modo geral, são ricos. E o poder por trás da Casa Branca, ou seja lá o que a extrema-esquerda está dizendo. E então, como parte de uma reação a isso, você tem pessoas dizendo, espera aí, essa aliança interseccional de minorias agora está oprimindo homens brancos cristãos, e as pessoas que estão por trás dessa aliança na extrema esquerda são, na verdade, judeus progressistas. Essa é a reação que está acontecendo aqui. Com certeza. Sim, porque com o nível progressista, A gente realmente não consegue ter um descanso. sim, não podemos. E a esquerda progressista via os opressores como os homens brancos cristãos, certo? Mas na versão dos direitos woke, os homens brancos cristãos são os oprimidos. As vítimas arquetípicas de uma estrutura minoritária privilegiada de Day, teoria crítica da raça e pós-modernismo. Mas em ambos os casos, os judeus são retratados como principais opressores. Espera, como? Como? Dentro dessa narrativa da direita woke, como os judeus se tornaram o vilão arquetípico? Bem, por alguns motivos. Primeiro, sabemos como o antissemitismo funciona. É basicamente um vazio, é um poço sem fundo, e você joga nele tudo o que precisa que o judeu seja. Para evitar assumir a responsabilidade pela sua própria vida, ou pelos problemas da sua sociedade, ou pelas questões que o seu país está enfrentando. Então, os judeus eles podem desempenhar qualquer papel que você quiser, certo? Eles podem ser capitalistas, ou comunistas, ou cosmopolitas, ou caipiras do interior, ou qualquer coisa que você quiser que eles sejam. Então faz sentido que o judeu seja o exemplo perfeito da teoria da ferradura manifestada.
Não é o único exemplo, mas com certeza é. Quando você tem duas facções opostas, facções no espectro político que são igualmente extremas, elas se reencontram e, como você disse, são parecidas como uma ferradura, compartilhando várias coisas, especialmente o ódio aos judeus. Quero falar sobre como isso se manifesta, mas antes, me ajude e ajude os ouvintes a mapear o ambiente. Quais são os principais nomes da direita woke ou identitária aos quais devemos prestar atenção? Depende se você fala de quem está na linha de frente ou nos bastidores, certo? A direita woke é um grupo muito solto de pessoas que vêm de diferentes facções do MAGA, ou cada vez mais americanas. No início, algumas dessas pessoas estão se afastando do MAGA e se declarando América em primeiro lugar, como se fosse diferente. Mas enfim. Então você tem grupos como os Groypers, que fazem parte da alt-right, certo? Que também inclui, por exemplo, neonazistas ou como etnonacionalistas cristãos você os tem. Esses são os seguidores de Nick Fuentes que atuam sob o símbolo do sapo de desenho animado. Exatamente, Pepe, o sapo que surgiu no Fórum 4chan, eu acredito. Mas aí você também tem algumas pessoas que fazem parte, tipo do movimento libertário, ou do que é chamado de facção paleoconservadora da direita. Essas pessoas são, sabe, isolacionistas, mas elas são mais do tipo Ron Paul, Pat Buchanan, não tanto do tipo teocrático cristão, sabe? Então existem diferentes subfacções ali. Algumas pessoas do movimento pela liberdade de saúde, onde atuei bastante, tomaram um rumo ruim. Sim, tipo o movimento Faça a América Saudável de Novo, o movimento Faça a América Saudável de Novo, que começou com Roberto F. Kennedy Jr. nos Estados Unidos, que agora é secretário do HHS nos estados sob o Trump. Então, sabe, existem essas diferentes subfacções que se juntaram e a gente meio que chama todos eles de progressistas, né? Mas há diferentes pessoas envolvidas. Os principais que o seu público provavelmente conhece, os nomes que todo mundo sabe são Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Steve Bannon, Matt Gaetz. Esses são os podcasters mais conhecidos, as figuras culturais que realmente se destacaram nesse novo movimento sinistro. Mas há muitas pessoas que, você sabe, até mesmo podcasters, que são igualmente problemáticos. Eles só não são nomes conhecidos, mas têm um alcance incrível, especialmente entre os jovens. Em aplicativos como o TikTok, certo? Ou Instagram, pessoas com milhões de seguidores, não é? Então, quero dizer, você sabe, eu já mapeei, sabe, mais de 100 dessas pessoas e também há muitos financiadores disso por trás dos bastidores. Charles Haywood financia muito disso, embora seu nome seja pouco conhecido. Ele é uma peça rara. E George O'Neill, que financia o American Conservative, que é um veículo do Pat Buchanan nos Estados Unidos. Uma revista que tem promovido muitas dessas ideias realmente sinistras e extremistas da direita. Então, assim como mapeamos a esquerda, certo? A esquerda progressista com a Fundação Tides, George Soros e todas as ONGs que fazem parte disso. Tanto financiadores da elite quanto grupos de base, de cima a baixo e de baixo para cima, o mesmo ocorre na direita. Então, é uma grande rede com vários nós diferentes que podemos explorar. O problema parece ser bem maior do que só algumas maçãs podres.